Isto aqui é pluridirecional, É, mas não estamos a usá-lo. Não estamos a usar. Mas é um belo micro meu que comprei de fita. É só para daqueles enfeitar. de fita. Isto capta-te. Podes cantar de um lado. Que é mais bright e do outro lado é menos bright, depois no guitarra, depois ali um guitarrista a tocar acústico e capta, vai ficar aquele som quente que um gajo ouve nos discos do Frank Sinatra. Sabe? Pá, é muito fixe, já gravei umas vozes com ele e é muito fixe. Eu por causa de um isto é um Neumann mesmo? Não é Neumann, não. Isto é o mais recente. É inspirado nos É inspirado, Neumann. mas são bons. Agora, os Neumann são uma fortuna, não é? Eu Os Neumann sei. destes são uma fortuna. Eu sei. E os da RCA, que eles têm o logozito da RCA, O custam Represas milhares de euros. engatou-me para gravar o primeiro disco a solo em Cuba por causa da história dos Neumann. Porque ninguém percebeu o que é que este gajo queria gravar em Cuba. Tipo, Cuba tem pior som que Portugal, para que é esta merda? Eu acho que e ele diz-me assim, eu sei que o som não é melhor, mas é mais quente assim. É verdade. E eu assim, ok. Mas eu acho que ele disse isso, mas ele quis ir lá basicamente por causa dos charutos, sabes isso, não é? Ele foi lá por causa dos charutos. Não, e tinha a questão do milanês também. Eu sei, bola desse disco, Não esse disco, Feiticeiro, é assim um marco. Ele um marco tinha assim. a coisa de gravar com milanês também. Mas os charutos, imagina. O Luís, numa altura, eu lembro que houve uma coisa estranha nos anos 90, meados dos anos 90, que foi um público muito jovem que se apropriou daquela ideia de acender um charuto. Eu próprio, que nunca fumei um cigarro na minha vida, eu nunca, ao contrário dos meus amigos todos, eu nunca fui fumador. Nem eu. E cheguei aos 30 anos. Mas vocês não são fumadores? Não, nós nunca fumámos. O que era bom para a nossa minúscula sala de ensaios no início era não sermos Sim, fumadores. tínhamos 3 fumadores e nós éramos os únicos. O teu irmão e o Pedro Aires. Esse era um. Eu tive uma reunião com eles em que fui várias vezes para uma varanda para conseguir respirar e depois cheguei a casa e vomitei. Porque, Mas nós éramos fumadores passivos. Então Nós estávamos sempre à volta de pessoas que fumavam assim uns atrás dos outros. Olha o Rui Ferreira fumava um cinzeiro deste tamanho enquanto reunia comigo. Eu tirei os cinzeiros do gabinete e o Rui entrava com o cinzeiro. David, preciso falar contigo. E quando saía o cinzeiro estava cheio, pá. E nós, os Delfins, quando começámos a viajar, ainda se fumava nos aviões. Agora é que eu lembro-me nos comboios, eu ia para a faculdade, eu andava nas Belas Artes, eu ia para a faculdade, apanhava no Monte Estoril, pá, e entravas numa carruagem de comboio que tinha vindo só de Cascais, uma paragem, já estava com uma nuvem. Depois houve uma altura que faziam umas carruagens para não fumadores, mas isso já foi depois. Mas vivíamos num tempo Vocês nunca agressivo. fumaram nada. Eu aos 14 anos, quando comecei a ir a festas para dançar, fumava 4 cigarros. Só para ser cool. Por fim de semana. Para as miúdas. As miúdas. Eu nem sequer aprendi a travar o fumo. Para ficar cool. Ainda hoje não sei travar o fumo. Mesmo um charro eu não sei travar. Eu não travo, é horrível. Eu nunca travei também, não. Mesmo o charuto, a coisa pelo charuto é que não se trava, não é? E eu lembro, nos anos 90, isto é uma parte, mas é engraçado, porque vários músicos estavam lá. Começámos e havia uns amigos meus, editores, que lançaram os romances com o Gonçalo Bolhosa e o António Lobato Faria, que tinham feito uma editora nova que era a Oficina do Livro. Exatamente. E eles, malta nova que toma conta do Clube dos Puros de Lisboa e começam a fazer eventos, imagina, restaurantes onde não se podia fumar já, mas podia fumar charuto. E toda a comida, era as receitas, tudo era para acompanhar o charuto, pá, aquilo era incrível. E estava lá, olha, a Helena Segura Cabral, artistas, o Cabrita Reis, era um espaço de tertúlia, porque o charuto é a tertúlia, enquanto que o cigarro é um atrás do outro, stress e tal, o charuto sentas e não vais a lado nenhum, conversas. E isso é coisa boa, claro que eu hoje não fumo charutos que fumava nos anos 90, fumo um assim de 6 meses, mas é assim, olha, para uma conversa assim à mesa, se tivéssemos aqui um charutinho... Não, eu apanhei uma bedeira de charuto uma vez, estava em casa de um cunhado meu que me deu um charuto e eu estava muito cansado e estava sentado. Mas cá não tinhas comido nada, não é? E não, tive tonturas e tudo como uma bedeira. Porque estava a achar tão bom. Eu não gosto do cheiro aqui. Estar no meio, estar no meio da nuvem. Percebes? Estava sentado no chão assim, não sei o quê, estava assim tão bem. Pá, e de repente, enjoado, não sei, apanhei uma bedeira de charuto. A minha relação com o vício é muito complicada. Olha, David, mas o nosso passado vai muito até lá atrás, não é? Muito lá atrás. Aos anos 80, a década, tinha havido o grande boom, no caso vocês estiveram no centro do grande boom do rock português, não é? Bem com aqueles, portanto, havia do outro lado, ou seja, da outra editora, que era a Polygram, já acho eu, o Rui Veloso, não foi? Não, o Rui Veloso somos nós. Ah, o Veloso são vocês, claro, do outro lado não, nós somos, quer dizer, eu acho que não é exagero dizer que a nossa presença na explosão do rock português, assim, dos nomes de que as pessoas se lembram, quer
dizer, deve estar entre os 3/4 e os 4/5, quer dizer, UHF, Rui Veloso, Sim. GNR, Lena d'Água, depois António Variações, Rádio Macau também, não é? Rádio Macau mais tarde. Porque Rádio Macau é como vocês, entram em contraciclo, portanto entram na altura que as em coisas são cena outra vez. quando... inclusive as pessoas hoje não falam nisso, mas quer dizer, há uma atitude de muitos meios de comunicação social contra o rock português. Portanto, tinha havido aquela... E porquê? Lembras-te qual era a razão? Não, houve aquele boom inicial e depois cantado as coisas foram um bocado abaixo, não é? em português, havia muita Acho que há várias questões, quer dizer, para já é uma questão portuguesa de pouca reflexão e, portanto, quer dizer, há uma necessidade de consumir o que acabou de chegar e depois de o enterrar depressa, não é? Já foste. E depois há uma questão também que é muito importante, é que a explosão do rock português não é uma explosão sustentada, porque no fundo havia artistas, havia editoras com entusiasmo, peneiras à parte, nós mais do que ninguém, mas não havia um meio com som, e portanto há muito maus espetáculos. Não havia estruturas. Não havia estrutura, não havia... A qualidade do som era patética. E o que é que acontece? Quando tens um sucesso muito grande, sem essa sustentação, os espetáculos que se leva para o país eram, do ponto de vista sonoro, francamente maus, não é? Os PAs eram maus, os técnicos, não havia técnicos ainda. Os PAs eram maus. Os palcos eram maus. Era tudo. E tens uma outra coisa ainda, e não havia condições mínimas, muitas vezes, garantias mínimas para os artistas portugueses na primeira parte do estrangeiro. Eu ia falar disso, eu há bocado estava a falar. Que é uma questão importante, como exposição, mas ao mesmo tempo as pessoas... mas quer dizer... Era complicado. A diferença do... quer dizer, não havia ensaios, não havia controle nenhum. Mesmo assim, eu estava há bocado a lembrar-me, por exemplo, eu queria falar, era Táxi que era da Poligrama, não é? Táxi, fazem a primeira parte de Clash, em Cascais. Havia a primeira parte, que havia um grupo ainda antes dos Clash, que era Pearl Harbor, and Explosions, e os Táxi fazem. E lembro que eles já conseguiram, porque eles tinham leads que passavam na rádio, não é? O mesmo depois também com o Rui Veloso nos Palice, no Estádio do Restelo, não é? Na primeira parte, que eu estava lá na primeira fila. Eu fui no autocarro dos Palice para lá. Mesmo com o som mais baixo e com pouco tempo ao soundcheck, porque a banda da primeira parte era tratada assim um bocadinho mal, já aquilo, num PA já soava e as pessoas ficavam já, uau, isto afinal... Tudo isso teve um efeito muito positivo, quer dizer, eu acho que pensa-se pouco no papel de um Ricardo Casimiro a favor do rock português. O simples facto de meter artistas portugueses, os Chutes também fazem uma primeira parte. Os UHF faziam várias, não é? Os UHF fazem. Isso é muito importante para os artistas portugueses. Quase todos os artistas têm, nessa época, uma primeira parte. Agora, as queixas eram todos os dias. E ao princípio não eram bem recebidos, não é? As primeiras vezes que os artistas portugueses faziam primeira parte para grupos estrangeiros, eram quase sempre assobiados. Mas o Rui, é logo bem recebido. Mas o Rui é logo bem recebido. E é 80, é em setembro de 80. Corpo diplomático no pavilhão de Cascais. Isso é antes. Porque quando esses grupos já passam na rádio, como o Rui Veloso, a partir daí Jorge Morreu e obviamente os Cavalos de Corrida dos UHF e Rui Veloso, as pessoas já conhecem aquelas canções, há um shift, não é? Uma mudança. Os Heróis de Mar também abriram lá no Estádio do Restelo, foi quem? Foi Roxy Music. Roxy Music. Não era mau, era Heróis do Mar, King Crimson, Roxy Music. Não é nada mau. Eu lembro desse concerto, os Heróis tocaram, pronto, e lá está, funcionou bem. Sim. Os King Crimson fizeram um concerto incrível. E depois a seguir vieram os Roxy Music. Que também não foi mal, mas King Crimson foi incrível. Mal, a questão foi essa, não é? Foi assim, estás a ver? E depois eles vieram assim. Mas no mínimo pode-se dizer ficaram que um bocado ofuscados. Foi muito equilibrado, não foi aquela coisa que se espera de primeira parte, segunda parte, terceira parte. Mas olha, isso estavas a falar desse contraciclo que aparecem aí nunca antes de nós, os Rádio Macau, e depois nós aí aparecemos também. Não, mas desculpa só interromper, há uma questão também importante, quer dizer, quando as coisas correm bem, todos corremos o risco de nos convencermos que somos mais importantes do que somos. E, na realidade, também dá parte de alguma comunicação social
na rádio, sobretudo, um convencimento, eu estava nisto, eu largo isto não tem importância nenhuma. E, portanto, há pessoas que dizem, que tomam atitudes são responsáveis completamente, do lançamento deste completamente projeto. Contra o artista, o artista A, o artista B. Por ser um meio muito pequeno também, não é? Isto já foi, isto já foi. E depois aí, quer dizer, eu desta coisa, peço desculpa de me gabar, mas das duas editoras, porque a Polygram tinham na altura os táxi e tinham os trabalhadores do comércio e o Jafomega. E depois os Heróis do Mar. Os Heróis do Mar, sim. Mas a Polygram acredita tão pouco em que o rock vai voltar, que deixam os Heróis do Mar vir para nós. E, portanto, isto mostra um bocadinho... Exato, foram para vocês. O que é que seria? E é através dos heróis, Madre Deus. Portanto, quer dizer, e há ali uma escolha absolutamente decisiva, naquela altura, mas eu lembro-me de estar a vender 700 LPs do GNR, a certa altura. Mas olha, isso tem uma questão por trás que eu acho muito importante e que não existe hoje em dia no espaço editorial, que é essa história de haver uma cumplicidade no crescimento da banda e da editora discográfica e dizer, eu acredito para que este artista um dia há de acabar por vender, imagina. O GNR onde acabar por fazer platinas, mas tinha que haver um acompanhamento, e se vendeste 700 não deitavas a banda fora e se tentavas vender 1500 para o próximo, ou 2000 ou 3000. Isso mudou hoje na indústria. Havia uma aposta a longo prazo. As editoras não têm tempo, não têm dinheiro, não sei, para fazer esse investimento. Ou também não têm visão neste momento. Eu não sei, sabes que a indústria que existe hoje em dia sobreviveu uma crise na qual, no caso português, mais de 80% das pessoas tiveram de sair. Portanto, eu sou uma delas, mas acho eu, pelas minhas contas, são 4 em cada 5 pessoas que trabalharam nas editoras e tiveram que sair. Portanto, os que sobreviveram olham para si mesmos como sobreviventes, não é? E portanto, é natural que tenham um medo encrustado, de arriscar, não é? de arriscar, que nós não tínhamos, por um lado. E por outro lado também, as regras do jogo mudaram internacionalmente. O que é que aconteceu? Aconteceu que no espaço entre 2006 ou 2007, talvez, ou 2006, 2008, não sei, os patrões das 3 maiores editoras, Sony, Amy Voigt Carvalho, Universal, saíram. Saiu o Carlos Pinto primeiro, depois saiu eu, depois saiu o Tosé Brito. E o que é que aconteceu em todas? Em todas, o diretor de marketing torna-se não aquilo que nós chamávamos um managing director, mas um diretor-geral, um general manager. E o que é que se altera nisto? Perspectiva. Ao fundir-se num lugar, aquilo que eram 2 até àquela altura, sim. Perde-se imensa autonomia. Portanto, quer dizer, passa-se a dar uma importância maior só à parte do mercado e números e marketing, se calhar. É claro que isso vinha atrás, a questão do marketing. Fazes bem a falar em marketing, porque eu já tinha essas discussões antes dentro da minha editora. E tinha colegas que eram mais focados no marketing e que me diziam, mas a gente não pode, a gente tem que ver o que é que o mercado quer. E eu sempre entendi o marketing numa perspectiva dialética. Ou seja, o marketing tanto é nós, editores, eu continuo a dizer nós editores porque eu continuo a sonhar que levo discos para a rádio. Acontece-me à noite, nos meus sonhos, estou a falar com o Rui Veloso e estou a falar com o Pedro Aires. Quer dizer, mas é uma coisa que um Presidente da República nunca deixa de ser Presidente da República. Exato. Mas então, o que eu estava a dizer é que eu tinha essa discussão já a partir de 2000 ou ainda antes. Para mim o marketing são 2 coisas, quer dizer, é simultaneamente... É também poder impor às pessoas uma visão e usar o marketing como ferramenta? Impor no sentido de apresentar algo diferente, algo novo. É uma relação dialética, quer dizer, eu sou um editor, eu não posso ignorar o que o mercado quer de mim, eu não posso ignorar as respostas do mercado, mas eu também tenho que agir sobre esse mercado. Até porque, senão, é um circuito que está condenado. E há uma coisa muito engraçada, que eles, lá para trás, nos anos 80 ainda, quando se falava muito em marketing e em sondagens e não sei o quê, eu frequentei um curso no ISCTE,
que chamava-se gestão estratégica para pequenas e médias empresas. É uma coisa que eu nunca me esqueci, que era, tivemos uma aula sobre som, era um curso muito variado, onde tive professores, até o Ferro Rodrigues me deu uma aula na altura, mas era um curso muito variado, onde eu aprendi a trabalhar no computador, isso é 87, 88, não sei. E houve uma aula sobre sondagem e ficámos todos fascinados, e claro, mas isso perguntava, setor... Mas ainda voltando ao marketing, eu acho que nessa altura, nos anos 80 e talvez em anos 90, as editoras faziam aquilo que eu chamo marketing de carreira, não é? Claro. Em que investiam num grupo, acreditavam num grupo, e mesmo que esse grupo não vendesse muitos discos no primeiro álbum e até no segundo, continuavam a apostar anualmente numa estratégia de marketing para promover esse grupo. E muitas vezes era o terceiro álbum que eles estouravam de repente. Ou mais, o Príncipe aí ao quinto ou sexto. Exatamente. Hoje em dia não há essa paciência. Não, mas A história que eu estava a contar... Ou dá logo ou não dá. A história que eu estava a contar, que eu depois viajei um bocadinho, é a seguinte: eu fui ter com o professor sobre sondagens, porque eu estava interessado em fazer sondagens. E ele disse-me assim, agora, atenção, nunca pergunta uma pessoa sobre uma coisa que ela não conhece. Não é relevante a opinião de uma coisa. E, portanto, quer dizer, como hoje em dia nas rádios, não é? Hoje em dia nas rádios, com o disparate dos testes, e às tantas estamos a testar ao mesmo tempo uma canção que é nova e com a qual as pessoas não viveram, ao lado de uma canção que as pessoas já conhecem há não sei quanto tempo. Quer dizer, e isto leva toda uma dinâmica de consumo de bife com batata frita. É verdade. Por outro lado, no que tu dizes, no apostar a prazo, é no apostar a prazo também que a editora se afirma. Porque estamos todos à espera do que é que o mercado nos diz, acabamos por ser todos iguais. Claro. E não criamos uma diferença. É. Mas olha, vamos regressar ao ano de 1987. Nós tínhamos tido um percurso na Fundação Atlântica, como sabes, não é? Os primeiros 2 singles, 84 e depois 85, A Casa da Praia, o tema que foi ao Festival da Canção. E depois há um esforço nosso para conseguir dar um bocadinho à volta, que foi aquele último lugar, que era uma coisa que a gente obviamente queria, porque queríamos era espalhafato e dizer que éramos os últimos, que era música pop, que o festival estava ultrapassado, o Nacional Cancionismo, etc. Ficaram em último. Ficámos em último mesmo. Eu fui ao festival. E na altura o 85, 85 é o festival do Jorge Fernando do Umbadá, que fica em segundo, ganhado lá de é. Ferreira, no Coliseu de Lisboa. O primeiro festival sem orquestra, em que há uma manifestação do Sindicato dos Músicos à porta, porque foi usado um playback instrumental, as canções todas. Eu estava num camarote, eu estive a torcer por vocês e por Jorge Fernando. Estava a lembrar disso. Inclusive depois, quando a Fundação Atlântica acaba, não é, que vai à falência, a Casa da Praia já foi distribuído por vocês, pela Valentim Carvalho. E a Fundação Atlântica nunca foi completamente uma editora, ou seja... Era um selo. Porque o Francisco também estava lá, não é? A Fundação Atlântica é um selo inteiramente financiado pela Valentim de Carvalho. Pois. A Fundação Atlântica... Era uma espécie de sucursal ou não? Não é bem não isso. Era bem uma sucursal. Não. A Fundação Atlântica era uma joint venture, onde um lado dava o dinheiro, o estúdio de graça, que era a Valentim Carvalho, e o outro lado dava as ideias. Exato. Miguel Esteves Cardoso, o Pedro Aires. Miguel e o Pedro, quer dizer, fundamentalmente, quer dizer, o Chico Vasconcelos queria o meu primo, que era a pessoa que decidia tudo de gravações, o Chico queria absolutamente o Miguel e o Pedro. Esta era a questão. E, portanto, o que é que aconteceu? Aconteceu é que é muito difícil manter o entusiasmo inicial e, na realidade, acho que o único sucesso da Fundação Atlântica, estou a dizer sucesso, ou seja, que pagasse as despesas, foi o disco dos Ruth e Collin. Nem a 7ª Legião foi... Não. Do Ruth e Collin, que foi o único que deu dinheiro. O do Ruth e Collin deu. A sétima, não, ninguém dá dinheiro naquela altura. E é uma coisa que é engraçada, que é as 3 bandas que ficam para sempre são Delfins, 7ª Legião e Chutes. Chutes, que fazem o Embora remar. Os Chutes já tivessem um disco antes. Sim, mas fazem o remar Fazem o com a remar. Fundação. E, se eu me lembro bem, esses contratos tinham uma primeira opção, que depois seria exercida pela Valentim de Carvalho, que entretanto cede a sua posição à nova joint venture Emi Valentim de Carvalho. Exato.
E aquilo como acaba, sem nenhuma, quer dizer, não há sucesso e, quer dizer, e desânimo, a Amy Valentim de Carvalho já demora a ir pegar naqueles artistas. E eu acho que é quase simultâneo Delfins e Sétima, sendo que provavelmente Delfins é primeiro porque há um Maxi, não há. Não. É o Glória do Sétima Legião, que é o single com a letra de Alves Cardoso, sai primeiro que o Vento Mudou, que era o Maxi, o Vento Mudou e letra. Não é isso que eu estou a dizer já no Fundação Atlântico. É o segundo, é a Casa da Praia. Não, a Casa da Praia é a Fundação Atlântica. Mas lembro que a editora já não existia e que mas ela nunca existiu. Mas ela nunca existiu. Só que a questão é que era um selo. Ora, essa aí que eu devia dizer-nos que a Fundação Atlântica nunca existiu. Não existiu. Foi uma miragem. Eu percebo. Não era uma miragem, tinha boas ideias, mas o que eu estou a dizer é que... No fundo era um selo de produção, não é? Era um selo de produção, provavelmente, se calhar, a vossa questão é uma questão interessante. Se vocês têm a sensação que um disco é e que o outro não é porque provavelmente, até certa altura, a própria Fundação também assegura a divulgação de alguma maneira. Pode ser. E a partir dessa altura, que eu lembro que a Casa da Praia, que era do festival, o festival foi em maio ou abril, não me lembro, mas demorou imenso tempo até ir para as lojas, por causa desse imbróglio do Pedro dizer, olha, isto acabou, não sei o quê. E depois, tinha o selo e o rótulo é a Fundação Atlântica, mas depois é distribuído pela Valentim, já uns meses depois. Mas todos os outros tinham sido distribuídos antes. Também pela Valentim. O Vento Mudou também foi. Também, aliás, já é a minha Valentim de Carvalho na altura, porque também havia essa portanto, e este aqui? Isto é mais tarde. Mas antes deste não há um Maxi do Caminho da Felicidade antes? Não. Então este aqui foi 87. Foi o álbum que nós fizemos. Começámos a gravá-lo em 86, saiu em 87. Este álbum nós vamos para Passo de Arcos, sem editora, com o nosso dinheiro guardado, 5 dias e 5 noites, parece quase coisa do Álvaro Cunhal, não é? 5 dias e 5 noites em Passo de Arcos, o Carlos Maria Trindade como produtor, que apanhou um esgotamento, coitado, porque já tinha vindo fazer os chutes e o Spelin dos Rádio Macau, foi tudo de seguida. Coitado. E nós vamos para lá sem editora e gravamos e misturamos o disco sem editora. Portanto, sem ser a Amy Valentim de Carvalho. Eu lembro-me que há uma intervenção importante do Jorge Pego, porque o Jorge Pego começa a tocar a Baía de Cascais. Em fita? Eu acho que ele já esteve aqui connosco. Eu acho que foi determinante para o Chico, na altura, o Chico Vasconcelos também. Eu lembro de ter lá tido uma reunião com ele em que ele dizia assim, eu até gosto de vocês e tal, mas o nome Delfins está queimado. Não sei se isso. Vocês já equacionam a hipótese de mudar de nome. Ou seja, assinava se a gente mudasse de nome. E não, a gente não vai mudar de nome. Então ficou assim, Águas de Bacalhau. Ficou assim, pronto. Porque eu tenho a sensação... Não quis editar o disco. Eu tenho a sensação que entre a canção do festival e o Libertação há ali um contacto, assim, há as Águas de Bacalhau. Exatamente. Sim. E depois o Jorge P começa a passar a Baía de Cascais. Na rádio comercial, no TNT. Ele entra no top do TNT, em fita. E o Chico volta a ficar interessado e também acho que o Pego também... Eu acho que o Jorge Pego também deu um toque ao Chico. Não, mas há outra coisa. Mas o Jorge é uma pessoa extremamente importante. Nunca se fala com o Jorge. Falámos, ele foi nosso convidado. O Jorge é extremamente importante. O Jorge tem muita importância E depois... Ele tinha o programa na rádio, ele próprio disse que tinha o programa na rádio, havia na televisão o Top TNT e ainda tinha a parte dos jornais, e que ele estava em 3... Não, na televisão era o Viva a Música. Sim, mas ele tinha o top do TNT, parecia o top lá no Viva a Música. E ele produzia videoclipes e tal, nós fizemos... Era o Viva a Música. Nós fizemos Mas deixa de fazer o Viva. Vocês já não apanham o Jorge com o Viva a Música. Na altura, já não havia Viva a Música nesta altura. O Viva a Música acaba em 83. Então era outro programa. É uma decisão. É uma decisão. Estamos nessa. Okay. Exatamente. É uma decisão parva da RTP, que é um programa de grande sucesso. Que quando fomos gravar, nós já tínhamos isto gravado, não é? Porque começou a passar a Baía de Cascais. Mas depois o Chico com aquele fretless do Fadigas logo no ataque. Mas antes disso, antes da rádio, a seguir à rádio, muito importante, que é a televisão. É que nós vamos à televisão, ou um programa do Carlos Cruz, que era da Bota Botil, tocar com a fita,
tocar a Baía de Cascais. Eu sei isto até porque a letra é diferente. Porque A letra ainda não era a final. Alterámos a letra. Alterámos nós vamos à ligeiramente. televisão, um programa de grande audiência na altura, não havia canais privados, não é? Tocar a Baía de Cascais e disse, pá, hoje seria impossível uma banda sem contrato, sem nada, só com uma bobine, andar a tocar. Isto na altura isso foi permitido. E depois, como é que foi? O Chico veio-nos a tocar ao vivo. O Chico e o David, no Copa Nuts, em Cascais. Viu-nos a tocar ao vivo, a gente tínhamos um repertório pequeno na altura, porque as canções da primeira geração de Delfins, a gente deixámos de as tocar. Não faziam muito mais sentido com estas canções desta nova linha musical. Então tínhamos poucas músicas, então fazíamos uma outra versão. E na altura tinha saído disto do António Variações, mas ele faleceu. Então aquele disco caiu em saco roto, não é? Ninguém falava, era quase tabu falar o António Variações, e eu acompanhei muito, através do Pedro Aires, a gravação desse disco. Adorava uma música que era a Canção do Engate. Mas a Canção do Engate tocava muito na rádio num programa onde trabalhava a Teresa Lage e eu. Portanto, aliás, algumas vezes tivemos bocas da Comercial, já chega de António Variações, porque era um programa que era alugado pela Valentim primeiro e depois pela Amy Valentim de Carvalho. Como é que se chamava o programa? Vapor. Disso. A Casa da Música, o Vapor que muda de nome para Casa da Música, é isso mesmo, Teresa. Não me lembro disso. E portanto, quando o António, aliás, as pessoas não se esquecem, as pessoas esquecem-se muito, com muita facilidade de uma coisa. As pessoas falam do António como se o António tivesse sempre sido difícil passar na rádio, e foi muito fácil passar na rádio o primeiro Max e o primeiro LP. Sim, eu lembro de ouvir, mesmo o lado B, o povo falava no Rio, passava na rádio. Passava muito. E passava da Ana Bola, que fazia o Rock and Stock, até ao António Sala na Renascença. Pelo contrário, o segundo LP foi extremamente difícil. Porquê? Porque a SIDA fazia imensa impressão às pessoas. É um assunto tabu. E porque a homossexualidade desqualificada. Pois. Não se toca. Criou-se um manto de silêncio quase. E a Canção do Engate é a canção que a Teresa e eu estamos a apostar no Vapor naquela altura. E vocês, com a vossa versão da Canção do Engate, fizeram muito pela manutenção do nome do António Variações. Foi extremamente importante, quer dizer, porque então estes gajos que são putos, porque é que foi? não são maricas, Exatamente. e estão a fazer uma versão, e ainda por cima uma versão extremamente feliz. E há ali o Chico obrigou-nos a ir gravar a música, não estava gravada. Saiu neste disco. Não sabia essa parte. Ele ouviu-nos a tocar ao vivo. Okay. E depois disse assim, não, isto já tínhamos acabado o disco. E ele já tinha ouvido a Baía de Cascais, já estava convencido a editar o disco. E disse, olha, eu edito o disco, mas vocês vão gravar esta música já amanhã. E nós fomos. E foi uma música que foi gravada já depois do disco estar feito. Mas tudo isso são bons tempos, ou seja... E pronto, fomos gravar um dia, gravámos aquilo num dia. Essas decisões tomadas assim, como a história de vocês poderem ir à televisão com uma fita. Com uma fita? Quer dizer, são decisões em que há no meio disto considerações de caráter musical. Claro. Eu gosto, é giro, bora, ponho. Quer dizer, não é. Não havia nenhuma obrigatoriedade a uma playlist ou alguma coisa qualquer. Não. Olha, mas eram mesmo bons tempos, porque, quer dizer, uma editora discográfica ter as suas instalações num palácio. Nos Escolas de Alcáçovas, não é? Que isto não é para todos, não é? Eu lembro que vinha de comboio, subia a pé até aqui à rua, Cruz dos Poiais, não é? Sim. Cruz dos Poiais 111, e entrava fascinado num escritório que era um palacete. Eram os marqueses, vocês eram os marqueses. Isto foi já com a joint venture com a EMI? Já, E que é possível alugar um espaço destes. Na altura, as rendas em Lisboa não é o que é hoje, não é? Chama palacete. Não, foi comprado, não foi alugado. Foi comprado mesmo. O palácio foi comprado. Isto era o Palácio Alcáçovas. E o Sr. Conde e a Sra. Condessa de Alcáçovas viviam no anexo. Tinham lá. Eles viviam lá. Eles viviam lá. E nós comprámos, e aquilo tinha um jardim, que era uma coisa... Um jardim, lembro. Com fazia fotos, e laranjas. muitas vezes, da promoção. Sim, fazia fotografias no jardim. Mas era enorme, não é? E era uma coisa razoável, tal maneira grande, que havia 3 salas enormes, que eram as salas nobres, onde era um desperdício fazer uma editora de discos. E o meu tio, o Rui Valentim de Carvalho, pôs lá a mulher, a Maria Nobre Funk, com uma galeria de arte.
Uma galeria de arte que teve uma época muito importante, com exposições importantes, Jorge Martins, Lapa, Ângelo, Palolo, mas quer dizer, exposições realmente boas e importantes. E ao mesmo tempo, muitos dos quadros que havia lá eram da família, porque não tinham onde pôr. Estamos a falar de quadros gigantes, não é? Gigantes, com 3 metros de altura. E nós fizemos uma festa de inauguração na primavera de 84. O António Variações ainda era vivo. Eu lembro dessa festa. Eu estive lá, porque havia uma salinha com o Ricardo Camacho com cassetes da Fundação Atlântica para as pessoas ouvirem. Boa. Não é? Ok. Aquilo era muito engraçado, porque nós fizemos uma grande festa. E fomos para o Frágil e eu lembro de ver o António Variações lá no Frágil, no after party. Não, o António não foi. Ah, não? Então foi noutra noite que eu vi. Foi noutra noite. Tinha ideia que tinha sido no after party dessa. Uma noite que a gente foi parar ao Frágil com ele lá. Com ele lá. Mas não é essa, eu vou dizer porquê. Porque eu lembro-me bem o António veio, o António não veio. Nós não tínhamos a noção da gravidade da doença do António. Já estava. E, portanto, o António não vem, mas há um episódio, desculpem, esta história vocês são capazes de achar piada, que é, havia as duas figuras, enfim, de respeito mais velhas, a Amália e a Hermínia, que ainda era viva. E o meu tio, Rui Valentim de Carvalho, foi buscar a Amália a casa. A Amália entrou pelo braço do meu tio. E o Mário Martins fez o mesmo com a Hermínia Silva. A Hermínia Silva, que foi das cantoras mais extraordinárias da música popular portuguesa, mas que tinha as suas coisas. Tinha mal feitio. Não era só mal feitio. Estava com um ar desconfiado. E entra e havia uma exposição de fotografias de artistas pelo Luís Vasconcelos e a Hermínia entra e estava assim com um ar desconfiado. Se calhar também porque sentia que aquilo era uma outra geração, não é? Em relação a ela. E a certa altura havia um cavaleiro que era da família do Conde Alcáçovas, que estamos a falar de um quadro, um retrato em cima de um cavalo. Dava a sensação que o cavaleiro era grande mais para o cavalo, uma coisa parecida, e que estava lá em cima de um cavalo. Estamos a falar de uma pintura que não sei, podia ser do século XVII, não faço ideia, mas aquilo havia, e a Hermínia, que estava assim desconfiada, volta-se para o Mário Martins e diz assim: então aquele quem é? E o Mário Martins, que tinha muita graça, assim: ó, Sr. Dona Hermínia, aquele é o António Variações. E a Hermínia responde: só a minha é que não me fazem cartazes. Está lindo. Muito bom. A minha é que não fazem cartazes. Mas havia aqui uma equipa também por trás disto, não é? Deixa eu ver se isto... Não é? Há aqui uma equipa... Uma equipa grande, não é? Não era só. Mas isto é mais tarde. Eu sei, mas pronto, já começou nesta altura a criar-se uma equipa grande, já está ali o Reininho, muito novinho, ali no meio de vocês. Isto é o lançamento de um best-of do GNR isto é 90, isto é 90 e tal. E está ali um homem muito importante para vocês como para mim, que é o Rui Ferreira. Sim. Mas 90 e tal, quer dizer, o Rui Ferreira sai em 90 da Valentim. O Rui está há 15 meses fora da EMI. O Rui está há 15 meses fora da EMI. 15 meses em que quase todos os fins de semana eu estava com ele e a dizer: volta, pá, volta. E eu já tinha desistido. E foi ele a chegar à conversa. Está ali a Teresa Lages no meio. A Inha, o Francisco, Paula Freitas, está ali toda a gente. O Paulo Seco, está ali toda a gente. O João também está. O João, mas portanto, isto já não é. Do vosso tempo na EMI está a Inha, o Paulo Seco, a Teresa, o Rui. O Rui, sim. O Rui Feira. Acho que somos. E o Teixeira não apanhamos lá. Não, o Teixeira é 92. Ok, então tinha ideia que não tinha. Se calhar via lá depois. Mas não, o Teixeira só entra em 92. O João entra. O Pedro Moreira, coitadinho que morreu, que está ali atrás.
E havia uma pessoa que não está aqui, acho, nesta foto. O António Marinha do vosso tempo. O António Marinha do nosso tempo, sim. Há uma pessoa que é do nosso tempo, além da Fátima Rolo Duarte, que fazia as capas, que penso não está aqui. Não, porque a Fátima sai sai na altura do Rui, praticamente. Ok. Que era um tipo que eu conhecia de vista dos concertos em Cascais, no Dramático Cascais, e que estava sempre num gabinete improvisado à porta do gabinete da Fátima, que eu ia muito tratar das capas com a Fátima, eu que levava as fotografias e escolhemos o design, e era um gajo que tinha uns headphones e praticamente o que eu percebia a profissão dele era estar todo o dia a picar a ouvir rádios, a ver quantas vezes é que as músicas da Valentino passavam. Era o Pérez, não era? Era o Pérez, antes de haver qualquer computador ou qualquer... Mas eu passava o dia todo a ouvir e tomar notas. Era a profissão dele. Posso contar a história verdadeira que muito embaraça este ex-patrão? À vontade. A gente achava que era uma coisa muito importante saber o que a rádio tocava. Não havia maneira de saber. Não havia maneira, outra maneira, a não ser ouvir, não é? A gente tinha o Pérez e não sei o quê. Tinha uma letra horrível. E o pobre Pérez estava todos os dias a tomar nota do que passava. E a gente tinha fitas a gravar, 4 bobinas em simultâneo, e depois ele dava para dar mais depressa, e não sei o quê. Eu acho que quase nunca olhei para aquela... Não percebes a letra dele? Não, nunca olhei para... Não, porque aquilo foi disparate uma decisão. E, portanto, aquilo era tão sofisticado, não servia para nada. Não servia para nada. Tens toda a razão, o Pérez era ao pé da Fátima. Eu lembro que ele era de um grupo de malta, de alguns músicos ali, olha, o teclista de Rádio Macau, era pessoal ali das Fontainhas, pessoal que tinha um grupo que era os Poplin Bege, depois onde o Ramalho, onde o Manuel Ramalho também chegou a tocar, e onde o Luís Valentim, que depois foi tocar tecla para o Rádio Macau, era cantor e teclista de Poplin Bege. Eu lembrava disso. E era malta ali que eu... depois passa por Radar Gaddafi também. Não, o Valentim não. O Sampaio, o Luís Sampaio é que é de Radar Gaddafi. Estava convencido que era... Não, o Valentim é de Poplin Bege e canta, e que era assim um cantor romântico, cantava Chama de Outono, e não estou a ouvi-lo a cantar Chama de Outono. Eles a fazerem aqui, olha, a primeira parte do Duran Duran em Cascais. Eles bem neorromânticos, com um violinista, era uma proposta gira musical, sim. Mas aquilo não vai a lado nenhum. E gravam, e chegam a gravar. O Poplin Bege acho que tem um single, salvo erro, acho que tem, que é o Chama de Outono, exatamente, que é o single. E tocam na primeira parte do Duran Duran. E depois o Valentim vai para Macau e Ramalho também. De Poplin Bege. O Ramalho tinha tido Faíscas, Corpo Diplomático, Street Kids, não é? E vai para, a seguir ao Street Kids, vai para Poplin Bege. E então lembro-me desse grupo ter, agora já nem sei o que é que ia dizer. Estavas a dizer que andava que era do grupo, era daquele grupo que eu conhecia dos concertos, encontrava-os e o Pérez viu nos concertos. Em 90 já não havia Pérez, entretanto, porque o serviço tinha acabado. Desculpa. Mas era boa pessoa, Pérez. Mas olha, nós saímos da Valentim, na altura que a BMG, e um bocado levados pelo Rui Ferreira que está ali, a história que nos contaram sempre foi que a BMG quis os chutes e depois à última da hora o Rodrigo Marinho dobrou a parada e os chutes não saíram da Poligram e eles então viram-se para Delfins. Nós estávamos um bocadinho descontentes, a nossa progressão de carreira não estava a correr como nós queríamos, não dizíamos que era culpa da A ou de B, mas achávamos que devia haver alguma mudança e é quando a gente sai e vamos para a BMG. Mas eu acho que há um erro meu completamente. Portanto, tenho que falar nisto. Eu sei qual foi o erro, não gostaste das nossas maquetes. Não, eu vou-te mostrar só este slide para veres bem qual foi o teu erro. Completamente. O que eu me lembro mais ou menos nós tínhamos as maquetes dos desalinhados. Mas eu quero falar disso. Estás a ver? Porque é com os erros que se aprende. Tínhamos as maquetes dos desalinhados. E tu não gostaste daquilo. E nós voltámos à estaca zero, que é não ter contrato nenhum. Fomos corridos, não é? Basicamente. Então fomos gravar outra vez. Nós quisemos sair. Quisemos sair e também não havia interesse em a gente ficasse. Claro. Mas fomos gravar os Desalinhados com o Top Pinheiro da Silva para o Namus sem contrato nenhum. Foi a mesma, foi como no Libertação. Voltámos ao Libertação. Voltámos ao tempo de Libertação. Lá juntámos dinheiro, lá fomos nós. E depois o Rui Ferreira foi lá ouvir, já na altura das misturas, foi lá ouvir mesmo ao estúdio, foi lá ao Namus ouvir. Eu lembro que ele ouviu o Nasce Selvagem e disse assim: o Nasce Selvagem tinha 3 minutos, não chegava a 3 minutos, aquilo era verso, foi o último que nós gravámos. Era verso, 2 versos, uma bridge, o refrão e acabou. E ele só me lembro dele dizer assim: epá, esta música apetece ouvir outra vez, várias vezes.
isto é um single, não sei o quê. E foi aí que ela decidiu assinar. Eu tenho outras memórias pelo meio. Há uma noite gloriosa vossa nas noites longas, não se diz. Lá Santos, ali... As noites longas. O que é que a gente fez? Não, é uma atuação vossa nas noites longas, numa noite em que não sei se chegam a tocar os heróis. Os heróis tocaram lá. Eu acho que nós não chegámos a tocar. Então onde é que vocês tocaram nessa noite? Eu lembro que foi uma noite longa para mim, porque é uma noite em que sucessivamente eu... Mas foi nas noites longas ou já foi noutro sítio? Agora é a minha vez de fazer, agora é a minha vez de fazer Nós fizemos uma noite longa. Onde é que longa. vocês atuam em 87? 86 talvez. Não, 87. 7. Portanto, o álbum já está cá fora. Opa, então... é um ótimo... Em Lisboa? Em Lisboa. É um ótimo espetáculo que vocês dão num bar, salvo erro. Ocarina? Não. No Bairro Alto. Pode ser. Se calhar era no Ocarina, mas é antes. Lembra-te lá de um bar? O Ocarina foi antes. Pá. Mas é possível que tenha Ainda não está. Há um concerto. Agora é a minha vez de fazer um curto-circuito. Porquê? Porque a minha memória é esta. Há uma noite muito longa em que começa com um espetáculo do GNR. Talvez no Rock Rendezvous. Depois há um espetáculo vosso. E depois os heróis, às 4 ou 5 da manhã nas noites longas. E eu, portanto, fizeste o meu curto-circuito. Mas eu vejo-vos na mesma noite. E uma das coisas que eu nunca mais... O espetáculo foi muito bom, mas uma das coisas que eu nunca mais me esqueço era que o fã Estou com um problema de memória mesmo. O fã número 1 era o teu irmão. Claro. Era o Tó. Sim. Pois há uma coisa aqui muito importante também, na vossa história, mas não só na vossa história, na história da música portuguesa, que é a emergência dos empresários. Sim. Começaram a aparecer os empresários. Era uma profissão que não existia, não é? Era uma profissão que não existia. Aliás, para o fim do rock português, apareciam pessoas que a gente não desligava nenhuma, quando as pessoas diziam eu sou empresário de não sei quem, e a gente achava, pronto, isto lá não é gajo que chatear. O primeiro empresário de grupos rock que nós levámos, ou rock, ou perto do rock, nós vamos a sério, é o António Miguel com o Trovante. Com os Trovante. E depois, logo a seguir, é o António Cunha, o teu irmão, e Vítor Silva depois com chutes também, e uma morta, mas o Vítor Silva era mais... Ele tinha não era outra 100%, profissão, digamos. não era a tempo tinha roupa também, não é? Tinha as lojas de roupa, aquilo era mais uma carolice, não é? Mas o António Miguel primeiro e depois o teu irmão mudam completamente as regras do jogo. E mudam a ponto também de ganharem uma certa iniciativa, porque também na vossa coisa de ir gravar com o vosso dinheiro, também é importante ter ali assim uma pessoa com aquelas... E também com dinheiro, porque o Tó também pôs claro, mas é muito importante. É muito importante. Mas depois eu lembro, isto o que é? Isso já é aqui que há uns tempos. Claro! Já é mais recente. É mais recente. Neste palco. Aqui, mas o que eu ia contar é que a gente separa-se Delfins e Amy Valentim Carvalho em 90. Essas coisas de artistas com editoras, normalmente há uma fatalidade, que é quando vende, isto é imagem pública, quando vende, com certeza que vende, era difícil era não vender. E quando não vende por culpa da editora. Não, isso era claro. Qualquer jovem artista turco puxa isso, não é? No nosso caso, a história conta-se de uma maneira muito, muito rápida, que é, o gajo não acreditou e eles tinham razão. Não vale a pena estar aqui. Não, é evidente, não, é absolutamente evidente. Quer dizer, e a gente olha para trás e, na realidade, o outro lado existe, volta a ter 3 ou 4 canções fortes, tal como tinha acontecido com a Libertação. Ainda tem mais, o outro lado existe, tem aquele Inverno, o Lugar ao Sol, a Bandeira, o Sol Céu. Não precisa ter. Bem, o outro também tem as estrelas de rock and roll. Além. Normalmente vocês naquela altura têm uma média de 3, 4 por álbum que ficam. E portanto é claramente um erro. Há uma outra questão também, que é a vossa teimosia, e tinham razão, em gravar no estúdio onde estivessem bem. Pois nós não queríamos gravar em Passo de Arcos. Pois, quer dizer, mas o Valentim de trás e a Amy Valentim de Carvalho depois fez a transição, portanto ainda seguia uma filosofia integrada,
quer dizer, claro. porque havia investimentos no estúdio e não sei o quê. E portanto, Filosofia integrada, basicamente, negócio familiar. mas não apenas um negócio familiar. Sei da maneira como se chamaste filosofia integrada. Não é só um negócio familiar, é também aquela coisa... Estava tudo ligado, tudo, editora... Tudo ligado. A loja de instrumentos onde nós fomos, ao António Vasconcelos, essa história é incrível. Nós assinamos contrato, na altura recebia-se um avancezito, mas nós lembro que usámos esse contrato para poder ir à loja na Avenida da Boa Vista, comprar, buscar amplificadores Yamaha, guitarras, um microfone Sennheiser para mim, para nessa noite irmos atuar ao Nicky Bobó no Cais na Ribeira. Portanto, foi assim incrível. Estrear os amplificadores novos. Não, mas quer dizer, isso é o lado bom da estrutura integrada. Claro. Agora, desculpa. Não, e era assim, o Pedro fazia-nos uns descontos incríveis lá na loja, não é? Porque nós pagávamos... Na loja o António. Era o António. O António. Pedro era do estúdio. Pedro era do estúdio. O António éramos uma máfia, de facto. Uma máfia, não é? Porque eu lembro que a gente comprámos uns amplificadores Yamaha, na altura, o baixo e guitarra, e o teu microfone, e ele dizia assim, vocês pagam quando quiserem. Não pagando. Mas mesmo assim, pagámos tipo 50% do valor que lá estava. Mas por termos contrato... Depois temos assinado o contrato. Isso é o lado bom de uma estrutura integrada. O lado mau é, ao mesmo tempo, uma certa quase obrigatoriedade. Depois de seguir, gravar ali, fazer estar a gravar aquilo, ali, etc. Porquê? Porque depois ali havia investimentos e não sei o quê. Não, mas o que é prazo... O problema não era o estúdio da vida em si, era o técnico. Era o Top. Nós queríamos gravar com o Top. Mas ele tinha mudado de estúdio. Mas vocês tinham razão. E, quer dizer, e aquilo que vocês queriam tinha mais a ver com novos tempos. Aliás, aquele maxi que nós gravamos, ainda, a última gravação, a seguir ao outro lado existe, nós dizemos, não estamos satisfeitos com o som, com a pressão, achamos que o Lugar ao Sol é um grande tema, mas não estamos satisfeitos, queremos ir, não havia ali um tempo, depois acabámos por ir e fomos ao Namush, gravar. Eu não sei, eu acho que na altura o Tó conseguiu negociar, a gente pagar uma parte, a editora pagar outra, para sairmos de Passo de Arcos. E vamos ao Namush e gravamos o maxi single do Lugar ao Sol, que é quando torna o tema um êxito. E para mim, que são das melhores gravações que nós fizemos. O Lugar ao Sol e a Sombra de uma Flor. Gravado já no Namush, mas ainda esse maxi single em vinil sai pela Vão de Carvalho. E esse maxi single, eu lembro que teve várias coisas. Primeiro fizemos... Isso é que já em 89. Tinha a vantagem dos maxi singles, tinham mais som. Mais som, claro. Tinham mais nível, porque tinham mais espaço, não é? Podia-se aliás, naquela altura os maxi singles soavam melhor na rádio, porque tinham mais volume, não é? E eu lembro que eu e o Tó Pinheiro fomos lá para o Fernando, não era? Era o Fernando. O Fernando Cortês. Fernando Cortês. E fizemos para aí uns 4 ou 5. Até ficámos satisfeitos, não fizemos, e a gente ouvia aquilo. Vivo o Fernando. A gente ouvia aquilo e dizia, isto não está bem, tem muito grave, ou tem não sei o quê. Depois foi para aí ao 4º ou 5º, eu lembro que aquilo custava dinheiro, não é? Fazer 4 acetato. Só para aí ao 4º ou 5º é que a gente ouviu aquilo, pronto, ok. E o que é certo é que aquilo na rádio foi um estouro. Partiu tudo. Claro. Olha, David, o tempo passa no instante, nós temos de conversar contigo, eu gosto muito também de te ouvir contar histórias, ouço muitas vezes. O David Ferreira a contar e pronto, falar sobre música é bom, ouvir alguém que sabe tanto falar sobre música ainda é melhor, não é? E tu estás a dizer que ainda continuas a chamar-te editor quando acordas de manhã? Estás sempre o editor, não é? Foi uma parte muito importante da tua vida e ligada a uma parte muito importante da indústria, do crescimento da indústria. Quer dizer, sou com orgulho, quer dizer... Ainda fizeste assim umas edições independentes aqui há uns anos, eu lembro de encontrar-te. Mas não sabia ser editor independente, é tão simples como isso. Ou seja, eu sou um perfeccionista e, portanto, achei que sozinho conseguia fazer as coisas da mesma maneira. E, quer dizer, de facto, ser editor independente é uma bela maneira de perder dinheiro. E depois também... E dar dor de cabeça. E dores de cabeça. Dores de cabeça. Portanto, eu acho que fui um editor grande, muito razoável. Quer dizer, pelos números, sou capaz de ter tido a melhor mistura de bons números nas cotas de mercado e ao mesmo tempo na rentabilidade. Porque normalmente é muito difícil manter as duas coisas. Portanto, eu acho que fui, peneiras à parte, razoavelmente competente. Como editor independente, fui uma lástima, porque não sabia fazer aquilo. Agora, quando eu digo que me sinto-me editor, questionando muitas vezes coisas que fiz mal feitas. Essa questão do negócio familiar, da estrutura integrada, é uma coisa que
potenciou muita coisa naqueles anos 80, sim. naqueles anos 80, mas começa-se a tornar obsoleta. Porque o que é preciso é que o ar circule. E, portanto, se um artista quer trabalhar com o técnico tal, o artista é que sabe com quem está bem. Começaram a existir mais estúdios que não havia anteriormente. Claro. Estúdios novos, abriu o Exit. Tudo se alterou completamente. Quer dizer, eu olho para trás e penso assim, não, eles aqui tinham razão por isto. Não, ali tinham razão por aquilo. Portanto, quer dizer, na minha história... Também éramos muito teimosos, não é? Na minha história... Não, e essa reunião trouxe um bocado confrontacional até, mas se um dia fizer umas memórias... Tens de fazer. Se houver um capítulo acerca dos delfins, eu posso pôr o título As Orelhas de Burro, e são as minhas. Não, tenho uma ideia melhor. És nosso convidado para dia 6 ir ao Altice Arena, para a comemoração dos nossos 40 anos de canções, num grande espetáculo. E começas o livro lá, começas no futuro o livro, eu estou aqui sentado para ver e depois voltas atrás e contas o resto da história. David, muito obrigado. Gostei muito da conversa. Foi um prazer. O prazer foi meu. E vamos continuando a encontrar-nos e a conversar sobre música. Espero que sim. Só grandes músicas.